Essa conversa de hoje é muito importante para os meninos, mas não se engane, ela também não exclui, obviamente, as meninas. O que acontece com essa necessidade que nós sentimos de atos heróicos, quase que instintivamente? Seria isso a necessidade de salvar o mundo? O sinal de um ego fragilizado? Ou talvez a eterna cobrança de uma masculinidade viril, inabalável, impenetrável? Fica aí, porque a conversa de hoje promete e muito. Oiê, eu sou Thiago Queiroz e esse é o podcast Pausa para Sentir. Eu sou psicanalista e eu resolvi criar esse nosso espacinho aqui para a gente poder conversar com calma sobre as coisas que nos atravessam no dia a dia e que a gente às vezes nem se dá conta. A minha ideia com isso daqui é justamente criar esse lugarzinho quentinho, acolhedor, que a gente possa usar como um companheiro de jornada, de autoconhecimento, de cura e de também reflexão, porque é na reflexão que a gente faz sentido de muitas experiências também. E olha, esse é um episódio especial por vários motivos. Primeiro porque ele é o último episódio da terceira temporada. Sim, chegamos ao último episódio da terceira temporada. Significa o quê? Que a gente vai fazer uma pequena pausa e no início do ano que vem, se você está ouvindo isso aqui na época do lançamento, né, que é inicinho de dezembro de 2024, significa que você vai ter que esperar aí, ó, essas festas de fim de ano. Todo mundo quer também dar uma relaxada, dar uma descansada, não precisa também ficar, né, refletindo tanto assim, vamos só curtir as festas de Ano Novo, de Natal e tudo mais. E em 2025 a gente retorna. Lembrando, eu preciso ainda da sua ajuda. E o segundo motivo que faz esse episódio ser especial é que ele vai ser o primeiro da nossa história em que eu tocarei um áudio e não lerei um e-mail. O áudio de alguém que mandou pra mim aqui, vocês já vão saber logo quem é, mas tá especial, tá? Tá especial. Segura aí. Antes de chegar nessa mensagem, eu queria só fazer aquele pedido de sempre, né? Poxa, se você gosta muito desse trabalho, se Pausa para Sentir se tornou um companheiro de louça, companheiro de academia, de ida ao trabalho, de reflexões muito importantes, insights muito poderosos, então eu conto com a sua ajuda. Se você tiver aí R$10 por mês para dispor, para me ajudar, eu vou agradecer muito. Você pode ir lá em orelo.cc/pausa para sentir e se tornar um apoiador ou apoiadora desse podcast. Me ajudar a chegar cada vez mais perto da tão sonhada meta de manter esse podcast totalmente pago com os apoios. A gente ainda não paga nem a edição, então você pode fazer o seu trabalho aí também de me ajudar. Se você conseguir fazer isso, ótimo, e você é sempre grato por você, por estar me ajudando aqui, mas você também vai fazer o quê? Vai entrar lá na Nação Pausadinha, que é a nossa comunidade de apoiadores. E, gente, vocês não têm noção da qualidade da conversa que tem ali dentro, do acolhimento, dos desdobramentos das conversas que eu trago aqui nos episódios e que acabam indo para lá e muita gente vai comentando e vai contando pedaços das suas histórias e tal. É lindo demais, eu tenho certeza que você vai gostar. Agora, se você não tem condição de dispor dos R$10, eu super entendo. E eu não quero também que você se atrapalhe financeiramente por conta disso. Então você pode me ajudar de outra forma. Aí a gente combina uma parada aqui. 3 pessoas. Me ajuda a piramidar 3 pessoas. Manda para 3 pessoas que você tem certeza que vão ouvir esse episódio e que vão gostar desse episódio e provavelmente desse podcast, né? Então manda e aí você vai estar também ajudando esse podcast a crescer cada vez mais. Porque é aí que a gente faz o podcast crescer de verdade. Tá legal? Então chega de recadinhos e vamos para nossa mensagem de hoje. A nossa mensagem de hoje ela é especial, como eu tinha falado, porque ela vem em formato de áudio e significa o quê? Que o cara se identificou, né? Então já vou apresentar ele para vocês, que é um amigo meu chamado Vidani. Ele é uma figura marcada no Twitter, ele é bem conhecido nesse meio aí de podcast no Brasil e ele tem alguns podcasts, mas ele tem um que eu acho que ele funciona muito bem aqui com a galera que gosta de ouvir o Pausa para Sentir, que é o Dentro da Minha Cabeça. Ele conduz conversas dentro da cabeça dele, mas sempre com convidados, inclusive eu já fui um dos convidados do podcast dele. Rendeu uma conversa incrível e eu, assim, recomendo muito. Procura aí, tem link na descrição, caso você queira ver direto, clicar lá para assistir, mas assim, é fácil procurar. É só procurar Dentro da Minha Cabeça e você vai encontrar esse podcast. Sempre tem umas conversas muito bacanas, bem humoradas, mas com reflexões bem interessantes também. Então, vale a pena, tá? Por que eu tô falando isso? Porque, né, ele fez o áudio dele. Um cara que trabalha com podcast é um cara que vai ser facilmente identificado através da própria voz, né? Então, já tô apresentando aqui. Ele se expôs um pouco, foi muito generoso. Então, agora chegou a hora da gente dar o play no áudiozinho, mas eu vou fazer como se a gente fizesse aqui a leitura de e-mail, né? Eu vou parando aos poucos aqui, vou complementando, comentando, enfim, discorrendo sobre o que ele tá trazendo pra gente, tá bom? Vamos lá. Cara,
Até vou me expor um pouco aqui, porque faz sentido pra história. Tava ouvindo esse do marido em especial, foi um dos pontos que me pegou. Eu tenho debatido muito sobre a minha própria vulnerabilidade, né? Eu, em algum momento, cara, não sei, na infância, na adolescência, onde que eu construí esse padrão de comportamento, mas eu tô entendendo agora, né, que eu tinha um ponto de vista muito heróico sobre como deveria ser meu próprio comportamento. E eu sempre colocava os outros em primeiro lugar, né? Não eu. Então, assim, o heróico, eu tinha até uma frase na faculdade que eu falava brincando e que hoje eu olho pra ela e falo assim, caraca, isso é muito sintomático. Que sempre que alguém, sei lá, a gente queria dar algum rolê ou, sei lá, algum amigo meu tinha tretado com a mulher, eu falava, não, põe a culpa em mim. Põe a culpa em mim que beleza. Põe a culpa em mim. Eu sempre falava pra galera botar a culpa em mim, falava brincando, mas eu falava meio que, pode botar, mano. Pode falar que fui eu que pedi, que fui eu que falei e tal. Eu meio que sempre puxei essas responsabilidades pra mim, assim. Vou parar aqui, tá, Vidani? Primeiro, já vou agradecer logo de cara, meu querido amigo, obrigado por ter mandado essa mensagem. Eu acho que requer muita coragem, e não a coragem heróica que você está trazendo aqui, mas requer uma coragem de vulnerabilidade, trazer, se expor e falar sobre isso. Eu não ouvi esse áudio completo, eu ouvi mais ou menos até essa parte aqui, para ter uma noção sobre o que era o episódio, para me preparar, mas o resto daqui para frente, eu e você aí, pausadinho que tá me ouvindo, a gente vai descobrir junto, tá? Então, obrigado, Vidani, de novo por isso. E o que eu queria dizer, meu querido, logo de cara, é que é meio que a maioria do que os homens passam. E isso tem muito a ver com a forma com a qual os homens são socializados desde a infância. Essa percepção de que... E existem muitas camadas de leitura aqui, né? Quando você fala do heróico, né? Dos atos heróicos, do heroísmo, ele pode vir de um lugar de, vamos dizer assim, virtuosismo, né? Ou seja, você está sendo um cara virtuoso, querendo proteger os outros, se preocupando mais com os outros, mas não necessariamente pode ter essa percepção, nessa leitura, vamos dizer assim. Pode ser mais uma questão egóica, ou seja, eu quero me sentir importante, eu só me sinto importante se eu for o salvador do dia. Ou, por exemplo, é só uma forma de eu mascarar uma inconsequência que eu tenho com os atos que eu virei a praticar. Por quê? Porque, bom, se eu vou fazer coisas de colocar a culpa em mim, de assumir essa responsabilidade, não é bem assumir essa responsabilidade, é meio que querer chamar a atenção, atraindo o problema pra gente, pra mostrar que, olha, eu sou forte aqui, ó, eu dou conta dessa parada aí. Tá, joga aqui nos peitos do pai, não é verdade? Então joga aqui, ó, que o pai mata. E bom, nem sempre. E na verdade, muito raramente, é um sentimento de altruísmo. Na verdade, costuma ser um sentimento de eu só me sinto importante e melhor do que essas outras pessoas aqui quando eu me coloco nesse lugar. E por que isso acontece, né? Porque, bom, se você parar para pensar, meninos são criados dessa forma desde o início. Criados talvez seja uma palavra até boa demais. Eu diria treinados, né? Nós, homens, né, que já fomos meninos, nós sabemos o como que pra gente tinha que ser o quê? Ó, você não pode chorar. Menino não chora. Menino é forte, levanta e vai atrás das coisas. Você não tem motivo para chorar. Tá parecendo uma mulherzinha. Isso quando outras falas ainda mais ofensivas até vinham pra gente e nos colocavam para baixo. Ou seja, o lugar pra gente que é menino, o lugar da insegurança, do medo, né, da emoção, era o lugar abaixo. Era um lugar menor. Um lugar que, não curiosamente, era colocado para as mulheres, para as meninas, quando não para homossexuais, o que traz uma outra camada de problemática aí. E aí a gente começa a pensar, bom, peraí, então se o menino ele é instruído dessa forma desde sempre, é muito de se esperar que quando ele vai passar pela adolescência, que é o que? Nada mais é do que, como a gente já falou aqui no podcast, um lugar de eterna provação que você tem que fazer. Você tem que provar que você pertence àquele grupo, você tem que mostrar que aos seus pares que você é importante. Então se você é ensinado dessa forma a engolir tudo aquilo que é medo, que é insegurança, que é vergonha, a performar essa valentia toda, isso faz com que na sua adolescência isso se potencialize e você se torne, normalmente assim, são algumas facetas diferentes de adolescentes, mas por exemplo, tem um adolescente que é o heróico, que é o que você descreveu aqui classicamente, né? Ou seja, é o cara que, não, pode botar a culpa em mim, pode deixar que eu resolvo, tarará. Ou o cara que é heróico através da inconsequência de fazer besteira. E eu digo mais, eu estava nesse quadro. Eu, quando era adolescente, quando era mais jovem, eu era o cara que era o valente, mas o valente para fazer besteira. Eu sempre fui aquele cara que eu pegava a pilha fácil e fazia aquilo que ninguém
que ninguém tinha coragem de fazer. Ah, tá no meio do, sabe, eu fiz curso técnico, né, durante a minha adolescência. Meu ensino médio foi um ensino médio técnico também. E eu lembro que, assim, tinha um lance lá de um corredor gigante que tinha uns extintor de incêndio, sabe? E as pessoas ficavam provocando assim, pô, não, vamos, e se a gente apertasse esse extintor de incêndio e saísse correndo, não sei o que, não vai dar problema, não sei o que, e ninguém tinha coragem. Aí eu, do alto, né, do meu ego fragilizado, para provar que eu era homem, para provar que eu era forte, era corajoso, valente, heróico, quiçá, ia lá e apertava e saía correndo. Porque eu que pegava a pilha e fazia as besteiras. Nada heróico, apenas alguém extremamente inseguro sobre o valor de si mesmo, coisa que eu era. Continuo sendo em certa instância, continuo sendo, mas hoje eu tenho mais consciência sobre isso. Mas naquela época, extremamente. E eu estava tentando me provar aos meus amigos, aos meus pares, que eu não era aquilo que eu sentia que eu era. Então, assim, é meio que, quando você fala dessa sensação, ela é meio que global quando se fala de homens, de meninos, né? E eu queria até, antes de voltar aqui a tocar o seu áudio, recentemente eu vi uma série de vídeos, assim, de mulheres. Vi vídeos gringos fazendo isso também, vídeos no Brasil também, que era basicamente assim, a mulher chega em alguns homens na rua, tipo, entrevistando, né, homens aleatórios, desconhecidos, e falava assim, bom, do que as mulheres precisam ser protegidas? E aí os caras falam, não, precisam ser protegidas dos caras que vão, né, vão fazer mal a elas, que vão agredir, que vão violentar, ou que vão abusar, né, que não vão respeitar esses caras, não sei o que, ficavam sempre falando assim, que esses caras, esses bandidos, esses, sabe, tem outros termos, né, conotando ali a criminalidade dessas pessoas que colocam em risco não só a vida, mas a saúde, o bem-estar físico e mental de mulheres, todos os dias, na rua e dentro de casa, inclusive. E aí, num dado momento, essa mulher, ela chega e pergunta assim, tá, então elas precisam ser protegidas disso, né? Aí o cara, sim. E ela chega, bom, e se por acaso, em algum momento, os homens simplesmente desaparecessem da face da terra? Do que as mulheres precisariam ser protegidas? E nenhum homem conseguia responder. Eles entravam em bug, falavam assim, pô, aí complica, né? Porque aí eles meio que percebiam que eles, ou seja, nós, homens, fazemos parte desse problema. Não adianta eu chegar e falar, não, porque os homens, os caras fazem isso. Eu sou os caras, eu sou parte do problema. Eu ter feito uma longa caminhada de desconstrução para chegar onde eu tô aqui hoje, você também, né, Vidani? Porque eu conheço você, não nos tira desse grupo. E esses caras, eles bugam porque vão... Então, que existe aquela percepção final de que o problema está justamente em como esses homens agem em sociedade. E isso tudo começa desde a infância. Esse é o problema. Então, será que é como se a gente... Sabe quando a gente está falando ali de né, histórias? A história do Batman e do Coringa. Bom, eu sou péssimo com Batman e Coringa, eu não conheço muito, tá bom? Inclusive a Anne aqui em casa que gosta de Batman, eu gosto mais ou menos, tá? Então, bom, vamos tentar usar essa alegoria aqui. Existem algumas vezes que eu sei que colocam o Batman como meio que um anti-herói, porque ele depende do Coringa. E o Coringa já parece que falou pro Batman que assim, eu só existo porque você existe, você só existe porque eu existo. É quase como essa coisa do homem se sentir como essa figura de herói, de protetor, de quem vai proteger, porque ele é parte do problema. Sabe? Ele cria o problema para ele ser o herói daquele problema que ele mesmo criou. Se a gente não existisse, a gente não ia precisar proteger as mulheres da gente, entende? Não estou falando que nós somos agressores agora, mas existe esse potencial. E nós, enquanto categoria, representamos isso tudo. Então é meio que, eu preciso ser heróico. Será? E se o problema não existisse, né? Mas vamos continuar aqui tocando, que agora já deu uma viajada boa, né? Vamos lá, vamos continuar aqui ouvindo o áudio do Vidani. Eu cresci num ambiente católico, né? E assim, não tem nada a ver com religião esse áudio, então só tô dando explicação, porque um dos caras que foi uma pessoa muito importante pra minha adolescência, e foi um cara que, independente da religião, ele me ajudou mesmo a entender um pouco da vida e tal, e a elaborar, foi meu professor de crisma, né? Uma vez, ele foi um cara que despertou em mim uma parada que eu sempre gostei. Ele elaborou pra mim a primeira vez, ele, sei lá, vociferou. Que foi uma relação que eu sempre tive com a liderança, assim, de falar, cara,
você é uma pessoa que parece que naturalmente chama pessoas pra perto de você. Os rolês são sempre na tua casa, churrascos você quer fazer na tua casa, você quer puxar pra galera ir assistir filme na tua casa, você quer organizar as coisas e não sei o que. Então é um negócio muito meu, assim. Ele falou, cara, isso é um bagulho de liderança que você tem. E nem virei liderança nenhuma de igreja. Eu falei que não era religioso e esse áudio não é mesmo, assim. Mas eu me vi muito assim com os meus amigos, sabe? De ser um cara que, tá bom, eu consigo puxar então essa responsa pra mim e tudo mais. E isso construiu em mim, cara, uma necessidade de colocar sempre o outro em primeiro lugar, assim. Isso, eu acho que ao longo do tempo foi um negócio que eu sempre pensava que minha vontade, ela podia ficar em segundo plano. Esse do marido, eu me lembrei disso justamente porque você toca nesse assunto meio que de trivela com a moça que escreveu o e-mail. E, cara, esse lado da minha vida, ele foi até uns limites meio bizarros, assim, acho que o pior exemplo que eu tenho disso, pior assim, né? Mais grave, né? E eu não tive percepção disso até pouco tempo atrás, sabe? De que eu fazia isso. Eu, antes de namorar a Ana, que é a namorada que eu tenho hoje, eu namorei uma outra menina por 8 anos, assim. E eu pedi ela em casamento, em Cuba, na beira do Mar do Caribe, e ela não disse nada, né? Basicamente foi um não, né? Mas foi um não muito dolorido e complicado, assim. Foi um negócio bem difícil mesmo. A gente morava junto, tinha cachorro junto. E voltamos pro Brasil e não sabia o que ia fazer, porque ela não disse não, também não disse sim. Então eu voltei com esperança. E aí ela vai me responder, não vai, não sei o quê. E na época eu tava cheio, né? Me apegando a qualquer fio de esperança que eu tinha. Dela dizer sim. E o que ela me disse com, sei lá, uma semana de volta ao Brasil foi que ela queria mudar de casa e morar sozinha. E eu falei pra ela, olha, você sabe que isso é meio que o inverso do que eu te propus, né? Eu queria casar, queria que a gente ficasse mais juntos, você quer que a gente fique mais separado. E falei, você sabe que quando você sair daqui a gente termina, né? Porque a gente quer coisas diferentes e tal. E aí, beleza. Só que aí começa uma sequência de momentos que eu poderia ter olhado pra mim e não olhei, né? A gente continuou por um tempo dormindo na mesma cama, a gente continuou morando na mesma casa, dormindo na mesma cama. E foi aí que eu comecei a fazer terapia pela primeira vez. Eu fiz com uma terapeuta que era cognitivo-comportamental na época. Caí nela de paraquedas no olho do furacão, naquele que até então eu imaginava que era o momento mais desesperador da minha vida, assim. E ela me ajudou muito mesmo a dar esses passos pequenos, sabe? De conversar com a minha namorada e falar, olha, esse aqui vai ser meu quarto, eu vou morar aqui, você não vai, então, por favor, pare de dormir aqui. Se puder dormir, a gente morava num apartamento de 3 quartos, dorme no outro quarto, ou dorme na sala, onde você preferir. Mas assim, deixa eu começar a conviver com o meu quarto. A gente não pode dormir mais na mesma cama, não faz sentido nenhum. E, pô, foi chegando num ponto que assim, cara, eu aceitei muita coisa, assim, sempre pensando que eu aguento, sabe? Vou parar aqui, Vidani, porque a gente já avançou bastante no seu áudio, tem muitas coisas que eu precisava comentar. Voltando lá atrás, na questão da liderança, né? Que bom que você teve uma figura que pôde te orientar, porque às vezes a gente nem isso tem. Às vezes vai ser alguém que é o seu professor de crisma, vai ser talvez o seu mestre de capoeira, vai ser às vezes um professor da escola que você tem um vínculo, uma aproximação e ele vai te dar alguns toques e tal, e você cria esse laço, esse vínculo de respeito, de afeto também, porque às vezes nem em casa a gente tem essa figura. Né? Parte desse lugar em que, se nós temos os pais, né, os pais homens, né, presentes na nossa família, eles não estão disponíveis afetivamente para nós, principalmente essa nossa geração, né? E tem uma questão que eu acho que é importante perceber, como que todas essas coisas que dizem sobre a masculinidade, que falam sobre o que é ser homem, todas elas vão pegar pontos das nossas vidas, características nossas ou até dificuldades nossas e vão tentar dar um nome bacana. Você tinha já essa dificuldade, essa percepção e foi colocado ali um rótulo de liderança. Você é um líder. E eu falo isso com muita tranquilidade porque não é a primeira vez que eu vejo um homem falando sobre coisas, sobre dificuldades que tem e se colocando como não, é porque eu tenho esse instinto de liderança. Porque eu sou assim. E aí você começa a perceber que não é bem liderança. Tudo bem, você querer os seus amigos perto, os rolês acontecem porque você organiza. Isso tudo realmente tem ali uma força ali motivadora que você vai querer fazer isso porque você quer estar perto dos seus amigos, porque você talvez tenha mais facilidade de agregar as pessoas. Beleza. Mas quando se trata dessa coisa de cuidar mais do outro, isso não é exatamente liderança. Assumir responsabilidades que não são nem suas não é necessariamente liderança. Sobretudo na vida pessoal do indivíduo, né? Então, o que acontece aqui é que a gente está meio que mascarando uma dificuldade de olhar para si, que é crônica nos homens, nessa masculinidade que a gente tem, justamente mascarando isso
como liderança, como eu tenho um espírito líder, um espírito empreendedor, né? E na verdade não é. É só uma dificuldade da gente se cuidar, da gente se amar. E por que existe essa dificuldade? Porque a gente não aprendeu isso também na infância. A gente não cresceu para ser amado, para se deixar ser cuidado. No máximo, sermos cuidados pelas nossas mães. E é aí que vem um dos maiores problemas dentro dessa construção da masculinidade que a gente vê hoje em dia, né? Essa masculinidade hegemônica que existe, que é o cara, salvo raríssimas exceções, só vai aceitar ser cuidado pela mãe ou por alguma figura materna que ele vai trocar ali as bolas naquele momento. Não à toa que caras assim vão se casar com mulheres e que são muito parecidas com a própria mãe e que vão esperar que essas esposas o tratem como suas mães o tratavam, cuidem dele como um filho. Existe toda uma questão aí, e que obviamente isso precisa ser tratado na análise, mas que vem desse lugar em que nós não aprendemos a nos deixarmos sermos cuidados, porque isso é fragilidade, isso é fraco, isso é menor, isso é coisa de menina. Homem que é homem não tem que ter cuidado, não quebra. Homem não vai para o hospital. Homem não toma remédio, homem não fica doente. Homem pega dengue e vai trabalhar, porque não tem essa. Eu falo esse caso da dengue porque, inclusive, aconteceu comigo. Eu era estagiário na época do ensino médio técnico lá que eu falei, e eu batia no peito com o maior orgulho que eu já tive. Não, eu tive dengue, tava mal e fui lá, andei meia hora, porque eu andava meia hora do trem até chegar na fábrica para trabalhar, irarará. Fui mal, não sei o que, dengue, porque a dengue não me derruba e né? Nem isso a gente se permite adoecer, pedir ajuda. E por que isso? Porque esses espaços de cuidado nunca foram separados pra gente, a não ser aqueles que são reservados pelas nossas próprias mães ou figuras, né, maternas correspondentes ali. Então esse é um grande problema, porque se nós não somos ensinados a amar, a sermos amados, consequentemente nós não somos ensinados a nos amarmos. Pode parecer papo de coach, papo piegas, mas isso é total verdade. Nós não sabemos o que é amor de verdade. Não é possível que um homem saiba o que é amar de verdade e esse mesmo homem casa com uma mulher e humilha, maltrata e violenta e, sabe assim, oprime a própria companheira. E aí quando vai ver um amigo, bota o amigo lá no céu, até parecendo que ele ama na verdade os homens e não as mulheres, como já se falou muito já, né, sobre isso. Eu tenho a percepção de que não. Eu acho que o homem simplesmente não sabe amar. Ele não aprende isso. E eu digo isso porque, assim, ele pode ter uma admiração muito grande por homens, mas isso também não é amor. Porque a gente que é homem sabe que homem que demonstra amor pra homem, não pode, né? Não. No máximo, se você tá extremamente alcoolizado, aí sim você vai falar um eu te amo pra um amigo seu. Então, esse é o problema. E aí, voltando pro seu áudio, quando você fala assim, poxa, me machucou demais quando eu tive essa negativa. Poxa, que lindo seria, né? Que romântico seria se o sim viesse para você naquele pedido de casamento, mas ao mesmo tempo vem desse mesmo lugar de você ficou pela primeira vez desamparado e você não sabia aonde se apoiar, você não sabia o que fazer, né? Você não sabia pedir ajuda. E que bom que nesse meio tempo você conseguiu se dar conta que você precisava de terapia, porque esse é o primeiro passo consolidado de você querer cuidar de você, de você demonstrar ali um certo afeto, um certo amor por si mesmo, porque a gente não cuida da gente. A gente acha que a gente é máquina, que a gente tem que só suportar a vida, porque a gente é forte, a gente tem que bancar, porque a gente é líder, porque a gente é herói, e a gente é, na verdade, humano. A gente precisa de cuidado, a gente precisa de amor, e amor pra gente dar pro outro, a gente precisa, primeiro precisa saber o que é e precisa se permitir se amar. Vamos aqui continuar então no seu áudio. Em nenhum momento eu me permiti ser vulnerável ou frágil. Eu só aguentei tudo, cara. E aí ela começou a receber móvel dentro da minha casa, que era a casa que a gente morava. E aí bate aquele misto confuso de emoção e o caralho, você não saber. E eu achava um absurdo eu virar pra ela e falar, mano, vai embora. Tipo, eu acolhi ela até o último dia da mudança dela em casa. Até o momento que ela foi embora, eu não chutei ela de casa. Só falei, cara, essa aqui é a sua casa até quando você quiser. Eu dou esse exemplo porque eu não acho que existe certo e errado nesse tipo de situação, mas existem caminhos doloridos, né? Então eu não fico remoendo isso, achando que é errado e tal, mas de uns anos pra cá eu fui percebendo isso. Esses comportamentos e essa parada heróica mesmo, de me colocar num primeiro lugar e falar, não, eu aguento, né? Qualquer coisa que vier eu aguento. E eu lido com minhas próprias emoções e eu percebi que isso fez com que
que eu puder, em vez de ser um cara vulnerável, que lidasse com as minhas dores, eu perdi total, assim, a capacidade de controlar minhas emoções em algum momento. Mas, desde então, comecei a ouvir vários anseios meus de, sei lá, comecei a ouvir minhas próprias dores mesmo. Comecei a ouvir, cara, isso aqui, a minha reação, assim que eu terminei com a minha ex, que eu fui capaz de dizer pra ela sair, pra ela mudar de cama primeiro, e depois eu comecei a perceber que, cara, na próxima relação que eu entrar, eu vou impor minha opinião, eu vou ouvir minha dor. E eu fui pra outro caminho totalmente oposto, muito ruim também, cara. Eu fui pra um caminho de... eu me tornei um gato que apanha, sabe? Então, assim, eu não chegava perto. Então, qualquer pessoa que chegasse perto de mim, que saía 1 centímetro do que eu esperava de uma relação, seja de amizade ou de namoro, eu pulava fora, saia correndo, porque não existia, né? Chance e tal. Com o tempo eu venho trabalhando isso. Enfim, eu fiz terapia com essa primeira moça, depois comecei a fazer terapia com uma outra moça que eu já tava namorando, minha namorada atual, no nosso primeiro ano de namoro. E essa terapeuta começou a me ajudar a olhar pra essa situação toda e ver, tipo, a vulnerabilidade que eu tinha, sabe? A dificuldade que eu tinha de olhar pra minha vulnerabilidade e ouvir, tipo, para de querer resolver tudo, sabe? Para de querer tomar todas as porradas. Para de querer aceitar que a tua namorada com quem você pediu em casamento, vocês estão claramente terminando. Você não precisa sofrer tudo isso. Se ouve mais, se preserva mais. Parando aqui de novo, meu amigo. Meu querido amigo, poxa vida, como que você sofreu, né? E como que é difícil passar por isso. Veja, o que aconteceu com você foi grande, cara. E você se cobrando pra não sentir. Só que tem uma coisa, até na psicanálise que a gente fala isso, né? Toda emoção que é reprimida, ela vira um sintoma. E se você não consegue elaborar e fazer sentido sobre aquela experiência, por que que ela fez aquilo, por que que ela está fazendo isso, e você não encontra sentido para aquilo, não encontra uma explicação para aquilo, aquilo vai ficar te atormentando pro resto da sua vida. Eu não quero que você, e eu acho que você está num lugar já, vamos dizer assim, avançado o suficiente em terapia para não cair mais nessa armadilha de ficar se culpando por aquilo que você não fez ali. Continua sendo você, continua sendo parte da sua experiência humana de crescimento, vamos dizer assim. Mas pensa que é extremamente difícil, sim, passar por isso. E que homens vão ter reações diversas, ter homens que vão ser violentos, que vão expulsar a mulher da casa, e tudo bem. Você, sabe assim, a gente sem querer fazer julgamento, né, das ações, como você mesmo disse, mas assim, você pelo menos foi acolhedor, só que você foi acolhedor além do que você poderia suportar, porque se a gente não consegue se amar, se cuidar, olhar pra gente com carinho, a gente nunca vai saber qual que é o nosso limite, porque a gente sempre vai achar que o limite é o quê? O limite não existe, eu tenho que aguentar tudo. Vem dessa construção do que é ser homem, entende? Eu tenho que aguentar. E às vezes, cara, você ouviu isso muito na sua infância, de alguma figura importante próxima a você, e isso foi o que? Introjetado ali como não, eu tenho que passar por isso, é uma aprovação, eu tenho que passar por isso, parará, parará, parará. Esse episódio, ele tá sendo muito focado na masculinidade, mas eu sei que esses dilemas, eles são, assim, independentes de gênero, inclusive, vão ter mulheres que vão se sentir nesse lugar também, de ter que engolir muita coisa e passar por cima de si mesma, processos análogos, tá, gente? Mas eu queria muito fazer esse olhar, esse recorte, porque eu acho que eu nunca cheguei a falar sobre masculinidade especificamente nesse podcast. Eu achei que esse seria um momento muito importante pra gente falar sobre isso, para além daquela coisa de baixar, abaixo masculinidade tóxica, abaixo masculinidade tóxica, mas a gente tem que entender o processo pra gente ver aonde que a gente vai chegar, né? E ver como que a gente consegue pensar individualmente, na subjetividade do masculino, né? Aqui não é uma discussão social, né? Não é uma discussão política, é uma discussão subjetiva do indivíduo, né? Então, aqui, Vidani, a gente vê como que você passa por um luto, né? E nesse luto você fica ali naquele meio que processo de sem entender o que fazer, meio dormente, vendo as coisas acontecer, sem conseguir tomar iniciativa. Então, parte disso vem desse lugar muito dolorido e vem também desse lugar de eu preciso aguentar, entende? Então, assim, não é só a questão do preciso aguentar, mas o que eu queria notar aqui é como que você depois começa a perceber isso, mas você vai para outro extremo, como você fala, né? E aí você fica arisco. Não, qualquer coisa acontece, pula fora. E é claro que você vai fazer isso, né? Você teve uma experiência terrível. Então, assim, já é um gatilho próprio ali, você, opa, não, vou pular fora. Não era nenhuma decisão consciente, a coisa começava a dar ruim, você já queria pular fora, porque você não quer mais sofrer, porque você não aguenta mais. Você sabe que você não vai conseguir aguentar. E principalmente com o nível de autoconsciência que você tem hoje, você sabe que você ia sofrer muito mais. Bem ou mal, o mecanismo que você teve até ali foi o mecanismo que te protegeu de tamanho sofrimento. Por isso que eu acho que não é legal ficar apontando, eu fui terrível, eu não devia ter feito aquilo e tal. Vamos pensar de outra forma. Foi o mecanismo que você tinha, com as ferramentas que você tinha à sua mão, que te permitiram passar por aquilo. Bem ou mal, é outra história.
Mas aí a gente olha daqui para frente, a gente faz sentido do passado e aí a gente olha daqui para frente o que a gente pode fazer, tá? Vamos continuar aqui. E aí, cara, virou um negócio de... Com o tempo, eu fui percebendo que a minha vulnerabilidade, quando eu comecei a dar atenção pra ela, dar ouvido pra ela, ela se tornou não uma fraqueza, e sim uma força, cara. E isso é um bagulho muito doido, mano. Porque é o bagulho que eu acho que eu mais me questiono em terapia e tal, que é isso de olhar pra minha vulnerabilidade como, tipo, cara, isso aqui não é a minha fraqueza. Isso daqui, essa dor que eu tô sentindo, ela é a minha força, ela é o meu corpo, a minha cabeça me contando o que é aceitável, o que não é, o que é bom pra mim, o que não é. E eu comecei a procurar nas relações que eu pudesse ser honesto com a minha vulnerabilidade, com as minhas dores, com as minhas fraquezas, meus momentos. E isso virou minha grande força, sabe? Virou não, né? Mas tem virado. Tem sido uma coisa que eu dou muita atenção, de... sei lá, rever os meus amigos mesmo, não de cortar a amizade, mas de conversar com as pessoas e falar, pô, essa parada que você fez me machucou. Ou tal parada que você falou, antigamente, o modus operandi seria talvez fofocar com a minha namorada e falar, pô, você viu, fulano fez tal coisa, pô, zoado, hein? Hoje em dia não, cara, hoje em dia eu procuro dar um toque na pessoa, sabe? Virar e falar, mano, tal parada rolou, eu vi, fiquei preocupado, o que tá pegando, sabe? E deixar de assumir que as coisas são tudo, sei lá, responsabilidade minha de resolver. Então, enfim, quis compartilhar isso com você, porque eu acho que é muito maneiro falar sobre... Hoje eu tenho a percepção disso, né? Sobre como me permitir ser vulnerável, me permitir ser menos o herói, quebrar essa imagem de, não, tomo tudo por todo mundo e já era. E me transformou num cara mais forte. Por mais contraditório que isso possa parecer no imaginário popular, no literário, né? Isso é, uma parada que pra mim fez toda a diferença. Assim, tem feito toda a diferença, né? Porque não, não acho que tô 100% resolvido. Nem acho que, né? Isso é algo a se almejar, tá 100% resolvido, porque a gente muda o tempo todo, mas de qualquer forma tá aí. Se interessar, gosto do tema, tenho falado muito sobre isso e fica a recomendação aí. E a exposição gratuita de toda a minha vida. Um grande abraço. Ah, querido, muito obrigado. E olha, esse seu final de áudio, ele é maravilhoso, porque ele é, vamos dizer assim, a conclusão de um dos maiores ensinamentos que a gente pode ter. E aí sim, de novo, extrapola a questão do gênero. É a gente entender o poder da vulnerabilidade. Eu falo isso muito lá enquanto paizinho, vírgula, né, quando eu vou falar sobre filhos, sobre essa coisa de... Porque, ó, veja, tudo tem sentido. A gente está falando aqui de como que você teve todos esses problemas, muito provavelmente pela forma como as coisas que você ouvia, que te cobravam desde que você era um menininho. E principalmente como te ensinaram a ser menininho, né? E aí isso te persegue e te deixa marcado até hoje na vida adulta. Você está investindo muito, e eu falo muito, não questão financeira apenas, mas o trabalho terapêutico é um trabalho também, né? Ou seja, um trabalho de análise é um trabalho, porque você tem que ir lá e você tem que se fazer valer daquele tempo. É você que conduz a sua análise, né? Você está ali, não sei nem se você está fazendo análise mesmo ou se está com alguma terapia, né, com algum psicólogo e tudo mais. Mas na análise, o paciente ele é convidado a trabalhar mesmo, porque... se ele não for lá, não trouxer, não fazer as associações, não estar aberto e apto ali para poder falar sobre as coisas que afligem ele, de se colocar diante dos seus próprios desejos e lidar com aquilo dali que frustra e que faz com que eles se sintam mal, se esse trabalho não é executado, não há avanço. Então existe um investimento financeiro, afetivo e de comprometimento de trabalho muito grande aí, para você chegar nesse ponto que é justamente a raiz do trabalho que eu falo enquanto, né, lá no Paizinho Vírgula. Porque eu falo assim, olha gente, como é que vocês vão criar seus filhos aí? Vamos acolher os nossos filhos. Tem um menino, poxa, dá colo pra ele. Se ele chora, não fala que é coisa de menina. Fala, pô, vem cá, o que tá sentindo? Deixa o papai te ajudar. E, né, essas dicas e esses ensinamentos que eu passo enquanto Paizinho Vírgula, eles vão muito nesse lugar de construir essa base sólida de conhecimento sobre as suas próprias emoções, de ter contato com a própria vulnerabilidade e entender que isso não é uma fraqueza. E, obviamente, uma das maiores críticas que eu recebo do público geral para esse tipo de trabalho que eu faço é o que você está criando crianças fracas. Entende como tudo faz sentido? Como tudo está conectado? É o que você vive hoje, que você está presenciando hoje, tendo que reverter tudo isso na sua vida adulta. Eu lá respondo o quê? Eu falo assim, muito pelo contrário. Eu estou criando pequenos, né, vamos dizer assim, potenciais adultos, né, pequenas crianças que serão potenciais adultos e que vão ser muito mais fortes do que eu jamais fui quando eu tinha 30 anos e eu comecei toda essa jornada. Porque eles vão ter muito mais noção sobre aquilo que eles sentem, sobre aquilo que cabe a eles sentir, qual que é a responsabilidade do outro, até onde o outro vai ou até onde o outro pode ir,
do que eu tinha quando eu tinha 30 anos. Porque eles vão saber aonde bate. Não, peraí, isso aqui que esse cara tá falando de mim, não. Eu tenho certeza disso, eu tô me sentindo dessa forma. E se ele tá falando isso, é com ele isso daí. É algo dele, não é de mim. Não é sobre mim isso daí, é sobre ele. Então, essa autoconsciência emocional, essa percepção sobre as próprias emoções que a criança vai construir ao longo da vida, isso dá uma força imensa para esse indivíduo adulto que vai estar sabendo lidar muito melhor com os desafios, as intempéries da vida do que nós, que fomos criados dessa forma de, não tem que falar de sentimento de emoção, o que é isso aí? Isso é coisa de menininha. A gente aqui joga bola, dá tirinho e brinca de kit cientista, entende? Então assim, se a gente está sempre executando e treinando as faculdades racionais, onde é que vão essas outras partes, né? Quando é que a gente vai desenvolver isso? Não vai. E aí a gente chega num momento de trauma, como foi esse que você passou, e não tem as ferramentas necessárias para lidar com aquilo. E aquilo te derruba. Mas que bom, querido, que você conseguiu pegar vamos dizer assim, essa situação trágica que acontece na sua vida, porque não deixa de ser trágico, conseguiu transformar num lindo processo de cura e de autoconhecimento. Isso é o que te dá força. E não tem nada a ver com relação a ser herói, porque o herói, ele é colocado, a palavra herói, ela faz o que? Ela remete a isso, né? É o invencível, é o impenetrável, é o inabalável, é o que cuida de todos. Por que ele cuida de todos? Porque ele nunca precisa cuidar dele. Porque ele não é o problema. É sempre o outro. E quando a gente tem esse lugar de, é o outro que eu preciso cuidar, eu só preciso ser forte, é um lugar muito cômodo, tá? Dentro dessa subjetividade humana, é muito cômodo, porque eu não vou ter que lidar com os meus próprios medos, com as minhas próprias emoções. Eu sou forte, eu vou engolir isso aí, eu vou andar em frente. Eu não vou olhar isso, eu não vou elaborar sobre isso, eu não vou olhar para essa dor, porque eu não preciso disso. Eu vou cuidar do outro, eu vou me importar com o outro. Então a gente meio que mascara um não amor, um não cuidado com algo que não, poxa, eu sou altruísta, eu cuido do outro, eu tenho liderança, eu me importo muito mais com os outros do que comigo. Não, é porque eu tenho medo de olhar para essa bagunça que está aqui dentro, de me haver com os meus desejos, com os meus fantasmas. E é isso que você vê hoje em dia. E você vê que a partir do momento que você se debruça sobre isso, você percebe a verdadeira força do seu ser. Então, eu achei que esse episódio foi simplesmente espetacular. Eu só queria agradecer você, Vidani, pela sua generosidade, pela sua potência de vulnerabilidade, por mandar esse áudio para mim aqui. Eu sei o quanto que você ficou receoso de expor tanto da sua vida aqui. Saiba você aí, pausadinha, que antes desse episódio ao ar, obviamente, ele foi totalmente ouvido pelo Vidani, e quaisquer partes que ele pediu para tirar, você não está ouvindo, porque existe essa relação de cuidado que ele merece, né? E que todos nós merecemos. Então, saiba que tudo aqui é feito sempre com muito carinho, com muito afeto, e para mim é um presente receber um áudio desse de você, querido. E fico aqui aguardando, quem sabe aí a gente não volta, você me chama de volta pro seu podcast, aí pro dentro da minha cabeça, e a gente meio que faz uma retomada dos temas que apareceram aqui por aí, sei lá, tô jogando aqui no ar, quem sabe a gente faz um crossover aí, pausa dentro da minha cabeça. Foi péssimo isso, mas tudo bem. Bom, estamos chegando aqui ao final desse episódio. Eu espero que tenha feito sentido pra você aí que tá me ouvindo. Pequeno pausadinho. Esse, de novo, é o último episódio dessa temporada. Vamos fazer uma pequena folga aqui, uma pausa para descansar, porque eu preciso também. E aí sim, logo, daqui a um mês e pouquinho, a gente tá de volta com força total. Não se esqueça que você, enquanto tá nesse ato, você pode fazer algumas coisas. Primeiro é mandar sua história pra mim. Se você gostou dessa coisa de áudio, manda pra mim um áudio, quem sabe? Manda lá por e-mail no pausaprasentirpodcast@gmail.com. Manda seu áudio, quem sabe eu não boto aqui também pra gente tocar e ter essa conversa um pouco mais próxima. Você também pode me ajudar, né, apoiando esse podcast com R$10 por mês, lá no orelo.cc/pausaprasentir. É extremamente importante ter esse seu apoio, é o que garante a longevidade desse podcast. Vidani, que mandou esse áudio, ele tem podcast e ele sabe também, muito mais do que eu, a importância que é a força da comunidade, apoiando financeiramente um podcast que ama. Então, faça a sua parte também. Se você não puder, você também pode ainda me ajudar ali a divulgar meu podcast para as outras pessoas. Manda para aquele cara que está passando por um término. Às vezes esse podcast pode ajudar, pode ser um bom insight. Manda para, sei lá, para o seu pai, para sua mãe, para as pessoas que te acompanham, para as pessoas que torcem por você.
porque eu tenho certeza que elas vão gostar de ouvir uma conversa tão densa, mas rica, né, assim, gostosa de ouvir como essa daqui foi. Eu não tô sendo prepotente não, porque assim, eu tô realmente animado de ter conseguido gravar esse episódio daqui. Esse áudio eu guardei por um bom tempo para conseguir fazer ele se tornar, ocupar esse espaço especial de ser final de temporada, tá bom? Se você quiser me seguir por enquanto, né, enquanto isso nas minhas redes sociais, eu sou @Thiago Queiroz, você acompanha todos os meus trabalhos lá de família e tudo mais, mas se você quiser seguir também o podcast, é o @Pausa pra Sentir Podcast lá no Instagram, tá legal? Com isso então, vou ficando por aqui, um beijo e fique bem.